Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus aí. E eu quero que você, junto com a palavra de Deus, abra o coração também no Salmo de número 121. E nós vamos ler o que está escrito nos versículos 1 e 2. É um salmo muito conhecido, muitas pessoas sabem até de cor, mas esse salmo é uma preciosidade, é uma riqueza muito grande. E diz aqui a palavra do Senhor, no Salmo de número 121, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Vou reler. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que revelador que é este salmo. Você crê que Deus, Ele fez o céu e a terra? Quem crê, diga isso. Você crê que Ele pode te socorrer hoje aqui, diante da tua petição? Você crê mesmo? Então eu vou ler e você repete. Vamos lá. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro. Ergue as mãos e diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que bênção, hein? Essa é verdadeiramente a tua confiança? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, hoje, meu Pai querido, nós precisamos da tua intervenção divina em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Meu Deus, o teu povo está aqui com sede de ti, sede de ouvir a tua voz, as palavras de vida eterna. E é por isso, ó Pai, que te pedimos nessa hora, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós, meu Deus, a clareza da tua vontade, para que essa mensagem, meu Pai, ela não somente desperte fé e esperança em nosso coração, mas que essa mensagem, que essa palavra, ela abra hoje aqui um novo e vivo caminho, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida e para que nós venhamos, meu Deus, verdadeiramente tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. É o que nós, meu Deus, te pedimos nessa manhã, te glorificamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Mas aplauda bem forte, igreja. Vai aplaudindo mesmo, porque Ele é o socorro. Ourica lamassuri andarás. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja a tua presença, Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém. Por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar muita atenção, porque muitas informações importantes vão ser passadas aqui hoje. Meus irmãos, o Salmo de número 121, ele é tão recitado entre os cristãos,
que muitas pessoas já conhecem assim, já estão familiarizados com este salmo, que sabem recitá-lo, pelo menos esse princípio de cor. Quem aqui já conhecia o Salmo 121? Levanta a mão. Mas o que é o Salmo 121? Qual que é o contexto dele? Como que ele foi composto? Você vê que está escrito debaixo do Salmo 121, ou do título do Salmo 121, está escrito assim: cântico de romagem, ou cântico de degraus, ou cântico de peregrinação. O que é um cântico de degraus, ou de romagem, ou de peregrinação? Quando essa informação é trazida, é sinal que esse cântico, ele foi louvado quando o povo estava saindo da Babilônia em direção a Jerusalém. Quando o povo estava peregrinando, quando eles estavam caminhando em direção a uma nova vida. É como se uma nova esperança estivesse acontecendo, e no caminhar em direção a algo diferente, a algo literalmente o oposto daquilo que eles viveram em 70 anos, eles estão não apenas crendo, mas eles estão louvando na certeza que coisas especiais vão acontecer. Só que esse salmo, ele é muito impactante e nós podemos aprender muito com ele. E nós vamos dar aqui meio que uma dissecada para fazermos uma breve exposição nestes versículos que nós lemos, para você entender o quão revelador é este salmo. E às vezes nós lemos tanto, conhecemos tanto, mas passam desapercebidas. Aqui no versículo de número 1, a parte A, vai dizer assim, olha: elevo os olhos para os montes. Duas coisas aqui merecem destaque, porque são muito importantes para o nosso entendimento, compreender, porque eu garanto que muitas pessoas estão passando por isso. O que essa parte A desse versículo revela? Primeiramente, uma condição física. Porque diz aqui que elevo os olhos. O que significa elevar os olhos? Está dizendo assim: eu levanto a cabeça, eu ergo os meus olhos, eu tiro os meus olhos do chão e levanto a minha cabeça. E meus irmãos, o que faz uma pessoa abaixar a cabeça? Se ele está dizendo que tem que elevar os olhos, levantar a cabeça, é sinal que o compositor está de cabeça baixa. E o que faria você que aqui está abaixar a sua cabeça? Ô pastor, às vezes o desânimo é tão grande que, sinceramente, eu ando de cabeça baixa. A dificuldade, a frustração, às vezes um momento contrário, contraditório, difícil, uma tristeza, uma desilusão que a pessoa ela passou. Tem muitas pessoas que, por exemplo, na presença de Deus, às vezes elas criam uma expectativa, não de o que Deus ele é, mas de um tempo. Por exemplo, quantas pessoas não desanimaram e abaixaram a cabeça, por exemplo, depois de uma campanha de oração? A pessoa ela foi lá, se dedicou, fez ali, conforme foi dito, 7 semanas às vezes, e foi lá e de repente tinha uma promessa de garantia que naquele período, no final daquele período, aconteceria um grande milagre. Só que aquela pessoa, embora ela fez tudo como foi orientada, chegou no final, esperou com as mãos estendidas e não colheu absolutamente nada. Que desilusão!
E aquilo fez com que a pessoa abaixasse a cabeça. Ou em um determinado momento, até mesmo fazendo a obra de Deus, ali as dificuldades, as lutas, o inimigo se levantando, que é pesado. A pessoa ela faz a obra, mas ela passa luta também. Ela passa dificuldades, às vezes necessidades. Ela pode pregar a palavra e passar por momentos terríveis. E às vezes, se a pessoa ela não tiver uma convicção, a cabeça dela abaixa. E quando uma pessoa, ela não consegue olhar mais para cima, os olhos dela estão fixos no chão, é sinal que ela está desistindo. É sinal que aquela pessoa está parando, porque a esperança já não existe mais. Ninguém olhando para o chão vai conseguir gerar esperança e fé. E talvez você está aqui assim, triste, chateado com alguma coisa, decepcionado, cansado às vezes. Talvez você está assim, a ponto de não conseguir levantar a cabeça ao céu. Mas hoje eu quero te dizer, Deus ele te trouxe aqui e já está dizendo para você, levanta a tua cabeça. Ainda não acabou, eu sou contigo, eu te exaltarei, eu te colocarei de pé e farei grandes coisas em tua vida. Amém? Ou seja, aqui revela um estado físico, mas também revela um local geográfico, um estado geográfico pessoal. Porque ele está dizendo que levanta a cabeça em direção aos montes. Ou seja, se ele está olhando para os montes, é sinal que ele está no vale. E quantas vezes nós não passamos por vales na nossa vida? E o vale, ele representa duas coisas. Provação. Às vezes um momento de medo, de circunstâncias contrárias. Porque, fala a verdade, é mais fácil descer o morro ou subir ele, hein? Descer. Não é verdade? É só você soltar o freio de mão do corpo que você desce até sozinho. Mas para subir, ainda mais aqui em Birité, tem morro que nem carro sobe. Tem morro que você fala assim, eu vou ter que dar a volta no quarteirão, porque não é possível, não tem como subir esse morro aqui de carro. Então é difícil subir. Então significa que ele está no vale. Mas o vale também é um local que a pessoa ela tem que tomar uma decisão. A palavra do Senhor ela diz que multidões se reuniam no vale da decisão, que era o vale de Josafá, para tomar uma decisão de avançar, de não perecer ali naquele lugar, de subir aquela colina, de enfrentar os inimigos, de viver uma vida nova. E às vezes, meus irmãos, nós não estamos no vale porque queremos. Às vezes Deus que nos leva para ali, para ver o que se passa dentro do nosso coração. Às vezes nós passamos por momentos não de tentação, mas de provação, para revelar o quão forte você é. Todo mundo diz que é um cristão forte, que é um cristão vigoroso, até chegar no vale. Porque é o vale que vai revelar quem realmente somos. O quão forte somos. O quão sólida é a nossa fé. O quão consistente são as palavras que dizemos para o Senhor, que não importaria as circunstâncias, que nós não o deixaríamos, nem o abandonaríamos. É no vale que realmente Deus ele vai nos conhecer. Pastor, estou passando por uma prova muito grande. É a oportunidade, não somente de você conhecer a Deus melhor, mas Deus também vai te conhecer melhor. Então, diga para quem está do teu lado, neste momento que você está passando, Deus está te conhecendo melhor. Amém? Você crê nisso?
ele está passando por tudo isso. O compositor está dizendo, ó, eu levanto a minha cabeça e eu olho em direção aos montes. Só que ele vai fazer aqui uma pergunta. E essa pergunta é, de onde me virá o socorro? Meus irmãos, primeiramente, o que é socorro? O que é um socorro? Quando a pessoa está gritando assim, socorro, socorro! Na verdade, o conceito da palavra socorro é ajuda para alguém que se encontra em uma situação de perigo. Ele está passando por uma situação de perigo e ele está pedindo ajuda. Só que o interessante é que a pergunta é de onde virá, não de quem virá. Quando você e eu precisamos de socorro, geralmente você começa a perguntar assim, e agora, quem poderá me defender? Conhece bem, né? Viu todos os episódios. Mas, meus irmãos, a pergunta que ele está fazendo não é quem, é de onde. Ele não está perguntando, ele não tem dúvida quem vai ser o autor e o consumador do socorro. Ele não tem dúvida de quem vai intervir na vida dele. Ele quer saber de onde virá, de onde que vai acontecer. Olha só, ele não tem dúvida no versículo de número 3, no versículo de número 2, ele vai dizer assim, meu socorro, a minha ajuda no meu momento de aperto, de dificuldade, vem do Senhor que fez o céu e a terra. O que isso demonstra para nós? Uma fé convicta. Uma fé sólida. Ele não tem dúvida do poder e da grandeza de quem vai agir. Só que a única dúvida que ele tem é de onde virá. Por que ele tem essa dúvida? Porque ele sabe que Deus ele age e o socorro que ele precisa pode vir do céu, porque Deus ele fez o céu e ele pode mandar o socorro, uma resposta. Um anjo vir falar com você, eu ouvi as suas orações e desde o primeiro dia que aplicastes a orar, eu vim. Ele sabe, ele tem dúvida de onde que vai vir. Ele sabe que Deus ele pode enviar do céu a resposta, mas ele sabe também que Deus ele criou a terra. Pode chegar alguém andando ali dentro daquele vale e falar, eu vim amando do Senhor, eu vim te ajudar. Ele tem a convicção que Deus ele vai agir em algum momento. Parece até a mesma fé que o Mardoqueu ou o Mordecai, como você preferir, ele tinha. Quando ele fala com Esther, Esther, o socorro vai vir de algum lugar. Eu sei que Deus, ele vai agir em nosso favor e vai vir de algum lugar. Eu não sei de onde. Se vai vir do céu, da terra ou do mar, mas vai vir. O que é isso? Convicção. Não é que ele está com dúvida se vai ter socorro não, ou não. Ele sabe que vai ter. E eu quero que você nessa manhã desperte isso no teu coração. Pastor, eu estou passando por tantas tribulações, dificuldades, afrontas, estou me sentindo mal. Meu irmão, não tenha dúvida de quem vai agir na tua vida. Não tenha dúvida de quem vai operar na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu lar, nas tuas finanças. Não tenha dúvida, porque Ele será é o Deus Todo-Poderoso. Ele operará em teu favor. Ele fará maravilhas em nosso meio, se você olhar para Ele. A dúvida é, de onde? De onde? Eu creio que Deus, Ele está mandando aqui uma enxurrada de socorro para a tua vida nessa manhã, aqui deste altar. Mas eu também creio que quando você se levantou e orou, o socorro Ele já chegou lá dentro da tua casa também. Porque Deus, Ele é todo poderoso. É essa que tem que ser a nossa fé. Porque nos momentos de dificuldade, nós podemos ter dúvida de onde virá.
Mas o cristão, ele não pode ter dúvida de quem virá. Porque quando o cristão ele tem dúvida de quem vai socorrê-lo, ele desanima. Sabe o que acontece com muita gente? Num momento de tribulação, que precisa de ajuda, ela olha para o homem. Ela olha para o homem. Fala, não, o fulano ficou de me ajudar, de me emprestar aquele dinheiro. Maldita hora, depois vai te assombrar, igual Satanás. Mas por quê? A pessoa, ela tinha dúvida de quem? Porque quando nós confiamos no Senhor, meus irmãos, é tudo lindo. Do jeito que Deus faz, a montagem da história, ela se encaixa perfeitamente. Você já viu o filme da sua vida? Se fosse um filme mesmo, seria campeão de bilheteria. Sangue, suor e lágrimas, poderia ser o nome. De tanta luta, de tanto esforço, de tanto choro. Mas no final, como um bom filme, tem aquela vitória maravilhosa. Então, o cristão, ele pode ter dúvida de onde, mas nunca de quem. Porque a partir do momento que ele tem dúvida se Deus vai operar ou não, ele já está usando a fé ao contrário. Ele começa a baixar a cabeça, ele começa lá no vale mesmo cavar uma cova para se enterrar ali mesmo e desiste. E meus irmãos, eu quero mostrar para você na palavra de Deus que o nosso socorro, ele já veio. O socorro de Deus para nós, para você que está aqui, ele tem um nome inclusive, é Jesus Cristo. Ele é o socorro de Deus para nós. Diga para quem está do teu lado, Jesus é o socorro de Deus para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, que você que entregou a vida para Jesus, você já tem uma linha direta. Você sabe quando uma pessoa está sendo assaltada, a primeira coisa que ela faz, 190. Roubaram aqui, meu celular, preciso de um socorro aqui agora. É uma linha direta. O cristão, ele tem uma linha direta com o seu Salvador. Quando ele clama, a palavra do Senhor, ela mesma diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele não vai te deixar na espera, não. Ele vai te responder e ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Só que eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus Cristo, ele está agindo já na tua vida. E ele é o seu socorro. Só que, meus irmãos, a maneira que ele vai agir é que às vezes nos deixa apreensivo. Você sabe que ele vai agir, mas como que ele vai agir? Você sabe que ele vai agir, mas que hora que ele vai agir? Você sabe que ele vai agir, que ele vai restaurar esse casamento, que ele vai restaurar essa família, mas que hora? De que jeito? Qual forma? Isso nós temos que confiar. Nós temos é que acreditar, esperar com paciência, olhar para Deus sabendo que Ele é fiel. Porque a maneira que Ele pode agir é multiforme. Olha só, Jesus, Ele é socorro na terra, assim como Ele foi no passado, Ele continua sendo hoje. E eu quero mostrar para você entender como que o Senhor, Ele é socorro em todo o tempo. Olha só o que diz em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, no versículo 5. Olha Jesus, Ele sendo o socorro de pessoas aqui na terra. Olha, Mateus capítulo de número 8, no versículo de número 5. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Olha só o que a palavra de Deus, ela vai dizer. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, diz assim. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, pedindo socorro.
Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ao pedido de socorro, ao desespero. Eu preciso de uma ajuda, que eu estou passando por um momento de aperto, de dificuldade. Socorre-me! Socorre-me! E ele vai até Jesus. O socorro de Deus para nós. E Jesus, na mesma hora, olha o que ele vai dizer, versículo 7. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Tem algumas traduções que está escrito assim: eu irei e lhe darei saúde. Olha o socorro. Olha o socorro que Jesus está prometendo. Esse homem está chegando diante de Jesus, colocando para ele a sua situação, a sua petição, claramente o que ele quer. E Jesus, ele está dizendo: eu irei, eu vou te socorrer, eu vou operar. Oh, meus irmãos, eu não sei se o seu coração já está em chamas, mas o meu aqui está em chamas, porque eu creio que ele já está operando, ele está fazendo a obra, ele já está curando o seu familiar, ele já está entrando naquele hospital, ele já está fazendo o que a medicina diz que não pode fazer, porque ele é o socorro de Deus. Louvado seja Deus! Aleluia! Só que na verdade nem precisou dele ir. Diz a palavra do Senhor que quando ele está a caminho, aquele homem diz: espera aí, Jesus, espera aí. Eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas faz o seguinte: eu sou homem segundo a autoridade. Eu digo para um criado: vai, ele vai. Eu digo para ele: vem, ele vem. Eu digo: faz isso, ele faz isso. O Senhor também o Senhor tem autoridade. O Senhor é socorro. A tua palavra e o Senhor é a mesma coisa. Se o Senhor liberar uma palavra e o Senhor está lá, vai ser a mesma coisa. Diz uma palavra. Diz uma só. Que o meu criado, aquele que eu vim pedir socorro por ele, aonde ele está lá na minha casa, ele será curado. E Jesus, ele disse assim: Pai, você crê? Ô pastor, tem pessoas lá na minha casa, parentes que estão precisando desse socorro. Você crê que Jesus Cristo, ele é todo poderoso? Você crê que ele é o grande El Shaddai? Quem crê, levanta a mão assim. Feche os seus olhos aí. Pensa naquele que você tem orado tanto por ele. Pensa naquele que você tem clamado tanto pela intervenção divina. Pensa agora, com a mão erguida ao céu, provando que você crê em Deus. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, hoje, nessa manhã, aleluia, essa palavra vai se cumprir dentro da tua casa. Porque o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ele que está aqui neste culto, conduzindo tudo o que está acontecendo, ele também está entrando dentro da tua casa, colocando o vício para sair pela porta. Ele está colocando a doença, a enfermidade, os males, os vícios, as tristezas, as decepções embora. Ele está batendo em retirada com todo o mal. Ele está operando dentro do teu lar, porque ele é Senhor. Creia nisso. Ele está consolando os corações quebrantados nessa manhã. Amém. Mas é a maneira dele operar. Quer ver um outro momento também? Vamos em Marcos capítulo 5, no versículo de número 21. Diz a palavra do Senhor que Jesus, aonde ele está, aqui, há pessoas até ele, meus irmãos. Não volta de mãos vazias. Não volta. Deus, ele não deixa. Diz aqui em Marcos capítulo 5, versículo 21, assim, ó. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo,
e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou. O que é isso? Pedido de socorro. Ele quer pedir um socorro. E diz aqui, ó, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. O que esse homem foi fazer? Pedir socorro. Ele veio até Jesus para gritar por socorro, porque o socorro que ele clamava, ele tinha dúvida de quem. Porque assim como Jairo, ele tentou todas as formas de tratamento para sua filha. Ele colocou o pedido de socorro nas mãos dos médicos. Senhor, médico, cura minha filha, ela está passando mal, já tem vários dias, está ficando mole, está ficando sem reação. Ela dá uns apagões, talvez poderia ser o modus operandi da doença. Talvez em algum momento ele teve dúvida de quem iria operar. E quantas vezes nós não colocamos no passado, talvez você já passou por isso, a sua confiança, o seu pedido de socorro nos pés de uma imagem. Quantas vezes talvez você não colocou o seu pedido de socorro em objetos, em simpatias, acreditando que aquilo iria mudar a sua vida. Você tinha dúvida de quem? E Jairo, ele está chegando insistentemente, porque é o último recurso dele. Ele chega suplicando. E meus irmãos, eu posso entender o sofrimento de Jairo, porque eu sou pai também. Você que é pai, você que é mãe, imagina só, você com o filho ali passando mal, e você não sabe o que fazer. Você vê como que é desesperador. Hoje em dia, com tanta tecnologia, às vezes você vai no médico e o médico diz assim, eu não sei o que é. É uma virose. É uma virose. Quando não sabe o que falar é isso. É uma epidemia. Que não se sabe o que é. Ou então a pessoa, ela está aqui, ó, ela põe a mão, está aqui, ó. Pastor, tem um caroço aqui. Aí passa num raio-x, não dá nada. Passa no eletrocardiograma, não dá nada. Passa no ultrassom, não dá nada. E o médico, ele fala, ó, não deu nada no seu exame. O desespero. Porque você fica sem resposta. Você pede socorro e ninguém sabe te apontar o caminho. Só que quando Jairo, ele chega até Jesus, ele chega pedindo socorro. Ele fala, eu preciso de ajuda. Estou passando por um momento difícil. E ele chega e vai dizendo, Senhor, vai lá e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus, ele não apontou um caminho e falou assim, ó, eu vou te dar uma receita aqui, faz isso aqui 3 em 3 horas. Não, ele falou, eu vou com você. Ele não apontou o caminho, ele foi abrindo o caminho para Jairo. E meus irmãos, eu quero dizer isso para você. Creia, confie em Deus. Porque Ele pode agir aqui, ó, nessa terra hoje. Ele pode agir aqui neste culto agora. Ele pode operar de uma maneira grandiosa, de maneira que pareça que as portas da sua vida está tudo fechado, tudo travado, cerrado. Mas Ele é aquele, meus irmãos, que não há barreiras diante dEle. Não há obstáculos que Ele não possa transpor. Ele vai na nossa frente. Ele tira as barreiras. Ele vai saltando sobre os montes. Com Ele não há dificuldade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Não é dúvida de quem? Não tenho dúvida que o socorro que você precisa, você que está aqui, só pode vir de Deus, através de Jesus Cristo. A minha dúvida é a forma, é o jeito. Porque Jesus, ele não operou somente aqui nessa terra. Ele é o Deus também que fez o céu, a terra e o mar. E teve um momento que Jesus operou até sobre as águas.
Diz aqui, ó, em Marcos capítulo 6, no versículo 47, diz a palavra do Senhor que os discípulos, eles ouviram Jesus dizendo, enquanto despedia a multidão, Jesus dando atendimento para todo mundo. Ele fala com os discípulos assim, ó, entra no barco e atravessa para o outro lado. Faz o que eu estou mandando. E aí depois de atender todo mundo, passou algumas horas, Jesus ele estava desgastado, porque atendimento às vezes desgasta um pouco dependendo do que é. Ele vai subir no monte para orar, para renovar a sua força. Porque a nossa força, ela não é renovada com Gatorade. Não é renovada com um energético. A força do cristão é renovada na oração. Enquanto você está se ajoelhando para orar, parece que ele conecta um carregador de energia em você. Aí vai dando aqueles pontinhos assim, né? Aí de repente, quando você já está bem, você se levanta para a vida novamente. Mas Jesus diz a palavra que estava acontecendo isso aqui, ó. Marcos 6, versículo de número 47. Diz assim, ó. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, o que está acontecendo? Aqueles discípulos estão remando no meio do mar e o vento era contrário. E o vento contrário, ele faz com que a pessoa não saia do lugar. Ou então joga ela mais para trás ainda. Claro que às vezes a pessoa fala assim, ô pastor, o bom do vento contrário é igual a flecha. Você puxa para trás para ir para frente. Sim, mas na prática não é fácil não. Experimenta não sair do lugar 3 anos seguidos para você ver o que acontece com a sua fé. Experimenta a sua vida ficar travada. E você remando, se esforçando, você fica frustrado. Você abaixa a cabeça. Chega uma hora que você vai falar, deixa o mar me levar. Cansei de lutar. Esses discípulos estão ali com o vento contrário e açoitado pelas ondas. E sabe o que eu posso ouvir que estava acontecendo dentro daquele barco? Socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Nós não saímos do lugar, socorro! Mestre! Nós precisamos de ajuda! Estamos passando por um momento difícil! Pedido de socorro. Eles estão ali clamando. Mas pensa bem, no meio do mar. Pensa bem, no meio do mar. Eles tinham visto Jesus operando em terra. Você acha que eles estavam pedindo socorro? Talvez para um barco. Algum pescador que estivesse ali perto. Porque eles nunca viram Jesus fazer o que ele ia fazer. Talvez eles tinham dúvida de onde viria, de quem viria o socorro. Porque eles precisam ali no mar. E eles gritam, socorro, 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 socorro. Está difícil, está complicado. O mar está revolto. A tempestade é muito grande. Igual a tempestade que você está passando. Quem está passando por uma tempestade, diga aí, socorro. Vendo? Está vendo? Mas seu socorro foi muito mequetrefe. Tem que ser, socorro! Vamos lá. Quem está passando por tempestade, dá um grito de socorro aí. Só que eles talvez esperavam que um barquinho pudesse chegar, amarrar, jogar uma corda e falar, vem para cá. Só que aí quando eles começaram a gritar por socorro, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 48, assim ó. A parte B, por volta da 4ª vigília da noite, 3 horas da manhã, aproximadamente, entre 3 e 6 horas da manhã, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Só que, meus irmãos, eles não tinham convicção, eles não clamavam por Jesus naquela hora, que eles pensaram que era até um fantasma.
que estava vindo socorrê-lo, talvez. Ai, tem gente que na hora do desespero clama até por gente morta. Ai, mãezinha, aonde a senhora estiver, estende a mão para mim, meu irmão. Ai, meu pai, por favor, você está me ouvindo ali, aí do além, vem. Aí chega ali a fisionomia do seu pai, igual a Pitonísia, clamando lá, falando, olha, Samuel, vejo um homem subindo. Aí Saul, é Samuel. Ela, é Samuel. Aí o diabo começa a falar, a pessoa, é verdade, ai, mãezinha, ai, paizinho. Que quando a pessoa tem dúvida de quem vai socorrer, qualquer coisa serve. Você não vê, tem gente que faz pacto com o diabo, porque tem dúvida de quem virá o socorro. Vende a alma, assina contrato, faz pacto de sangue, se torna cavalo do diabo. Fecha o corpo, abre corpo, raspa, tatua, faz um monte de coisa. Porque tem dúvida de quem? Mas ela está desesperada, ela está querendo se apegar, se passar um jacaré, ela abraça, pensando que é tronco. E a vida vai indo de mal a pior. Só que diz aqui que quando eles clamam por socorro, Jesus, ele vem andando sobre as águas. Pensa nisso. Olha como que veio esse socorro de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inimaginável, inexplicável. Você já tentou andar sobre as águas já, viu? Você deve ter chegado no clube e falado assim, eu estou com tanta fé, estou com tanta comunhão com Deus, estou fazendo louvor, tomando santa ceia. Aí você foi lá na aguinha e fez assim, ó. Fala, é sobrenatural, meus irmãos. Deus, ele pode fazer isso. Mas por que Jesus, ele está socorrendo esses homens de uma maneira sobrenatural? É porque aquele que manda ir, quando a pessoa vai segundo a vontade dele, pode ter certeza para ela que na caminhada que ela seguir, não vai faltar nada, muito menos o socorro que vem do Senhor. Ô pastor, eu estou andando na presença de Deus, estou passando por uma tribulação, eu gritei socorro aqui agora. Meus irmãos, você pode ter certeza, se você estiver andando no caminho do Senhor, se as ondas elas se levantaram contra a tua vida, Ele vem andando sobre as águas, Ele vem de uma maneira sobrenatural, inédita, inexplicável, e colocará na tua vida um cântico de vitória. Amém! Você não pode ter dúvida de quem? Talvez você pode ter dúvida de onde. Será? Eu elevo os meus olhos para o monte. Eu levanto a minha cabeça. Estou passando por uma prova. Mas eu tenho certeza que Jesus vai me socorrer. Mas de onde que virá? Essa que tem que ser a nossa dúvida. Que vai acontecer, vai. É o modo que a gente não sabe. É o modo. Porque Jesus, ele veio do céu. Você não vê? João 6,51 aí, ó, escrito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o socorro que vem do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Mas a pessoa tem que querer. Ele pode agir de todas as formas. A nossa dúvida, a sua dúvida, a minha dúvida tem que ser apenas como que vai acontecer. Mas vai acontecer. Quando eu começo a orar a Deus, eu fico pensando assim, meu Deus, como é que o Senhor vai agir, hein? Como é que o Senhor vai fazer? Eu não tenho dúvida que Ele vai agir. Eu não tenho dúvida que Ele vai operar. Você pode estar passando aqui pela pior situação da tua vida. Se você tiver Jesus como seu Senhor, porque Ele vai às vezes colocar você num vale mesmo. Ele fala assim, ó, vou testar a fé, deixa eu ver aqui, da Luciana. Põe ela lá no vale. Para ver se realmente você a Luciana, passando luta, ela vai adorar a Deus. Passando prova, vai glorificar a Deus. Ele pode colocar você no vale só para entender quem é você.
Aonde está a sua fé? Ele, às vezes, ele vai dar ordens para você que você não vai querer fazer. Imagina, de noite, 6 horas da tarde aproximadamente, Jesus ele vira para os discípulos depois de um estresse terrível, que é o contexto do que estava acontecendo. Ele vira e fala assim: agora pega, entra de um barco, vai queimar e atravessa para o outro lado. Eles não ficaram pensando assim: ah, Senhor, hoje eu estou tão cansado. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo para casa. Todo mundo para casa. Vamos descansar hoje. Vamos dar uma pausa. Eu trabalhei demais o dia inteiro, já atendemos muita gente. Vamos pegar e vamos descansar? Eles não fizeram isso, eles entraram dentro do barco. Por isso que tem socorro até sobrenatural, porque é obediência. Mas, meus irmãos, posso ser muito franco aqui? Pode? Sinceramente? Mesmo se você falasse que não podia, eu ia ser, tá? Só faço isso para ficar mais democrático. Sabe por que muitas das vezes o socorro não vem? É porque Deus ele te dá ordens para fazer coisas e você não faz. Deus ele manda você ir buscá-lo, você prefere deitar e dormir. Deus ele manda você perdoar e você prefere guardar a mágoa dentro de você. Deus ele manda e fala assim, ó, vá! E você fica questionando, mas por que, Senhor? Por quê? Por que você está mandando isso? Não faz sentido para mim. Meus irmãos, fé não se explica. Não adianta você querer fazer questionamentos para um Deus que tem todo o poder quando Ele te manda fazer algo. Por que Abraão é o pai da fé? Abraão, eu quero é o teu filho. Senhor, tu terás o meu filho. Por isso que não falta socorro. É por isso que o anjo desce do céu e fala, Abraão, Abraão, não faças mal ao garoto. Eu vim para socorrer. Dentro Abraão, ele está ali, ó. Mas ele sabe, o socorro virá. Eu não sei como, mas eu sei de quem. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Será que o socorro na tua vida não está demorando? Não é porque você é uma pessoa ruim, não. Talvez você não está fazendo o que Deus quer, da maneira que Ele quer. Você não acha que está na hora de quebrantar esse coração seu, não? Hein? Para sair desse vale? Porque quando o nosso coração está endurecido, você não consegue levantar a cabeça e olhar para Deus com a cara lavada. Ah, Senhor, te mando, você não faz. Aquele que dá ordem, ele e vê o povo obedecendo, o socorro vem de um jeito sobrenatural. Se preciso, ele anda sobre as águas de novo. Hoje eu estava vendo a reportagem de um neném lá nos Estados Unidos, um furacão entrou dentro da casa, pareceu um filme de terror, que a árvore ela foi arrancando o berço de dentro de casa, e o furacão passando, e aí o pai tentou agarrar no berço, e aí de repente veio aquele furacão e lançou o neném longe. Sabe o que aconteceu? Ele caiu em cima de uma árvore, sofreu escoriações, milagre. Sabe o que é isso? Sobrenatural. Sobrenatural. O socorro, eu não tenho dúvida de quem. A única coisa que eu tenho dúvida é como que vai acontecer. Será que vai acontecer algo sobrenatural? Ou será que vai acontecer algo natural? Ô pastor, estou passando tanta provação. Chega uma cesta lá na sua casa, chega um recurso na sua conta. Alguém falou, Deus me incomodou. Socorro na terra. Mas às vezes você fala assim, meu Deus, eu estou com uma enfermidade comprovada. Aí você vai lá para fazer uma cirurgia, de repente, cadê? Aí o médico fala, não, estava errado, a máquina estava quebrada. Ele vai tentar explicar. Mas o Deus do sobrenatural, Ele é inexplicável. Quando a gente conhece a Ele, a gente se rende a Ele. A gente começa a dizer, tudo é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Ó, profundidade da riqueza de sabedoria. Amém? A dúvida não é de quem, é de como que vai acontecer. Ou seja, todo socorro que você precisa, ele vem do Senhor. Olha só o que diz em João capítulo 3, versículo 17, e eu encerro aqui. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 17. Está passando por luta, entrega a vida para Jesus, viu? Precisa entregar, colocar diante de Deus. Diz aqui em João 3, 17, diz assim, ó, ao socorro de Deus, nós todos teríamos que ser condenados e lançados no inferno. Deus enviou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas diz aqui no versículo 17 o seguinte, ó. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse, mas para que o mundo fosse salvo dele. Salvação, sabe o que é? Resposta de socorro. Você não vê? Quando o socorro é atendido, o bombeiro ele chega na hora e salva a pessoa. A pessoa fala, nossa, você me salvou. Você salvou o meu filho. Quando o socorro ele chega, a resposta é, aconteceu salvação. E sabe, o socorro que nós mais precisamos é de Jesus Cristo. Porque um dia, não vai ser ele que vai vir nos socorrer, que vai acabar, não vai precisar mais de socorro. Porque nós vamos até ele. Não de uma maneira terrena andando, mas também nós vamos de uma maneira sobrenatural, arrebatados ao céu. E não vai precisar de socorro, porque nós encontraremos com o Senhor Jesus. O socorro de Deus que veio, nós encontraremos com ele nas nuvens do céu. Para toda eternidade, para todo sempre. Quem crê, diga glória a Deus. E toda a igreja se coloque de pé. A pergunta é, não é de quem virá. Como que virá? Feche os seus olhos e põe a mão na altura do teu coração. Eu vou fazer uma oração daqui a pouquinho, nós iremos fazer. Mas antes, eu gostaria de te convidar a sair do vale hoje. A sair desse vale. Gostaria de te convidar a viver algo diferente. Mas para isso acontecer, você precisa acertar a sua vida com Deus. Vou te perguntar uma coisa, eu quero que você pense. Você ansiava por estar aqui hoje? Só pense. Você tinha tanto anseio que você pegou e falou assim, eu vou me levantar rapidamente, vou para a casa de Deus, vou orar, vou me ajoelhar, vou louvar, vou ouvir, vou obedecer. E o que Deus falar ao meu coração eu faço. Você se levantou assim? Porque quando a pessoa ela tem esse entendimento, ela muda. O Senhor é a prioridade dela. Jairo, ele deixou tudo para trás e foi até Jesus. E deixou tudo. Quando ele se ajoelha diante de Jesus, diante de um monte de judeus, vendo ele se ajoelhar diante de Jesus, aquilo foi até um escândalo.
Porque judeu não se ajoelha diante de homem nenhum. Mas Jairo, naquela altura, ele não queria mais saber o que os outros iriam pensar. Ele sabia que estava diante dele o socorro de Deus para algo que ninguém nessa terra podia fazer. Você que está aqui, como que está a sua vida com Deus, o seu ânimo com Deus? Você está de cabeça baixa, você está desanimado, desanimando, parando? Você está obedecendo a Deus? Você anseia pela presença dEle? Como a corça anseia pelas águas? Você anseia para cultuar a Deus, para se levantar e falar: meu Deus, eu quero estar na tua casa e levantar as minhas mãos ao céu, porque eu não tenho dúvida de quem vai me socorrer. Você, seja franco consigo mesmo, porque, meus irmãos, você precisa sair desse vale, e é só quando você levanta a tua cabeça, quando você apluma o seu corpo, quando você olha para Jesus e entende que Ele é Senhor, que você tem que obedecê-lo, que você tem que adorá-lo. Só assim sairemos dos vales da vida. É igual Paulo, ele diz aos Coríntios, dizendo: olha, que nós precisamos às vezes sofrer até o dano. Ah, pastor, mas para mim é muita humilhação. Mas, meus irmãos, há uma promessa para isso. A Bíblia diz que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Às vezes nós queremos nos justificar demais, e o vale fica sem fim. Aí vira o vale da sombra da morte, porque você não está vendo defunto nenhum, mas a sua vida espiritual está morrendo. Hoje Deus, Ele quer te tirar desse vale, Ele quer te socorrer. Ele ouviu o teu pedido de socorro. Ele tem promessas que vão se cumprir na tua vida. Mas o que está esperando para acontecer? Obedecer. Obediência. Confiança. O que ele está esperando? Porque o salmista, ele não tem dúvida. Ele fala: eu levanto a minha cabeça, eu estou no vale, mas o meu socorro, ele virá de quem? Do Senhor. Meu socorro, ele virá do Senhor que fez os céus e a terra. Mas de onde ele virá? Ele sabe que vai acontecer. E é por isso que antes de orarmos pelo socorro de Deus agora, que tal você hoje acertar os seus ponteiros com Deus? Você não percebeu que está faltando comprometimento, não? Você não está percebendo que Deus está ficando em segundo lugar na sua vida, não? Você não está percebendo isso, não? Quer que escreve mais? Você não está percebendo que Deus, ele está ficando esquecido? Porque talvez você vem como um religioso vai. Ele vai porque tem que ir, não porque quer ir. E Deus, ele quer aqueles que querem estar. Porque aqueles que querem permanecerão para sempre. A Bíblia diz que o servo não permanece na casa, mas o filho permanece. O servo, ele serve. O filho é dono. Ele toma posse. Ele entra na casa sabendo que tem um pai que manda em tudo, mas que tudo está à disposição dele. Se você está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, entrega hoje.
Sai desse vale, dessa vida terrível, desses vícios. Você está atolado até o pescoço. Quantas vezes você não clamou para Deus te ajudar? E Deus estava esperando você vir e você obedecer. Pastor, estava afastado da casa de Deus, ou estou afastado. Volta, filho pródigo. Volta. Volta. Porque o socorro na vida do filho pródigo não chegou até ele, mas ele sabia onde estava. Ele sabia o caminho. Ele precisava voltar. Volta hoje. Ou talvez você está igual o outro filho, o filho mais velho, dentro da casa do pai, sem conhecer a Deus, sem conhecer a vontade de Deus, sem saber o que Deus ele pode fazer. Porque não anseia conhecer o Pai. Talvez você está assim. Você precisa pedir perdão para Deus. Talvez você está fraco. Isso acontece às vezes na vida cristã. Mas não pode permanecer assim. Tem que vir até diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Eu não tenho obedecido, eu não estou conseguindo perdoar, eu não estou conseguindo deixar esse mal na minha vida. É por isso que eu estou no vale, porque eu sei. Quando eu entro numa prova, eu sei o porquê. Você também sabe. Você acha que não está na hora de sair dessa cisterna, não? Socorro na vida de José veio do céu, uma corda, puxando ele para cima. A partir dali começou o socorro que levou ele até governador do Egito. O socorro de Deus está aqui, ó, diante desse altar. E se chama Jesus Cristo. E está de braços abertos. Dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Há alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus? Se quer, ergue tua mão direita bem alta assim: pastor, eu quero sair desse vale, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém, levanta tua mão direita assim, não fica com medo não. Deus ele te chamou aqui, foi para isso mesmo, para mudar a tua vida. Alguém? Pastor, eu estava afastado da casa de Deus. Quero voltar hoje. Se você quer voltar para Jesus hoje, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas eu também estendo esse convite para você que diz assim: pastor, preciso pedir perdão para Deus. Estou me enfraquecendo, não estou conseguindo romper essa dificuldade. Vem aqui que eu quero orar por você. Se há alguém, faça isso, eu quero estar orando por você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pede licença e vem. Pede licença e vem. Pastor, eu sei porque eu estou no vale. Então, hoje a corda chegou através dessa palavra. Amém? Quero estar orando por você. Isso. Fica com vergonha não, vem. Vem até Jesus, vem pedir socorro para Ele aqui, ó. Vem falar com Ele: socorre-me, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a vencer esse mal. Me ajuda a buscar mais. Ô pastor, tá difícil. Tá complicado. Toda vez que eu falo que vou buscar o Senhor, me bate um desânimo, me bate um cansaço, me bate uma tristeza. Vem para cá. Vem para cá falar com Deus: Senhor, eu preciso te obedecer. Eu preciso ter força para isso. Quem é mais forte, é esse cansaço ou Deus que você serve? Mas você precisa vir até Ele. Porque aquilo que falta na sua vida, Jesus ele preencherá. Mais alguém? Olhem. Você anseia por Deus do mesmo jeito? Será que Deus ele está se agradando com o seu culto? Se não, você pensa que não está, vem falar com Deus. Se Deus ele te cobra todo dia,
alguma coisa, vem aqui, ó, diante desse altar agora. Vem aqui agora falar com Deus. Vem falar com Ele, Senhor, me ajuda. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, fala com Deus. O pedido de socorro é teu. O pedido de perdão é teu. Se você sente que não está na obediência, eu não digo desobedecendo o pecado, no caminho de pecado, não. Mas quando nós não nos curvamos diante da majestade, da autonomia, da economia de Deus e questionamos a Ele e não fazemos o que Ele diz, nós somos filhos desobedientes. O vale é longo. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Pai bendito, Deus todo-poderoso, aqui diante do teu altar, meu Deus, estão a vida, meu Pai, dos teus filhos e filhas, pessoas tão queridas, pessoas, meu Deus, que o Senhor está num processo com elas, de edificar a vida, edificar, meu Deus, o coração. Meu Deus, eu sei que para todos eles, ou melhor, para todos nós, meu Pai, a mudança vai acontecer, o milagre vai acontecer, porque o Senhor, meu Deus, não deixa a obra inacabada. A tua palavra diz que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completá-la. E é por isso, meu Deus, que eu te peço aqui, ouve o pedido de socorro, Pai, mas ouve também o pedido de perdão. Perdão, meu Deus, porque às vezes negligenciamos a tua vontade. Negligenciamos, meu Deus, o santo culto ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê esse temor, ó Pai, do Senhor, de chegarmos, meu Deus, na tua casa, orarmos ao Senhor, de estarmos juntos de Ti, de prepararmos o nosso coração para receber a boa terra da Tua palavra. Meu Deus, nos dê, meu Pai, diante de Ti, o mesmo rigor que nós damos, meu Pai, para os compromissos terrenos que temos, em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço ao Senhor, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade, com o Teu querer. Em o nome de Jesus, ó Pai, levanta os Teus servos e servas nessa hora. Recolha, meu Deus, as lágrimas de cada um. Recolha, meu Deus, as culpas. E faça, meu Deus, com que uma nova vida seja preparada para cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.